Olá, tudo bem? Meu nome é Val Saab e a princípio eu tenho esse canal para falar de coisas das quais eu gosto, como inglês e como literatura. Nós pertencemos na minha cidade a um grupo de leitura da Academia Josense de Letras, da qual eu sou diretora cultural, e a gente acabou de estudar Paixão Segundo H, da Clarice Lispector. Eu fiquei com esse livro, eu já havia lido esse livro há muitos anos e talvez não me lembre do impacto que ele causou em mim, talvez eu não tenha assimilado a Clarice Lispector. Às vezes, quando a gente é nova, a gente tem dois caminhos, ou a gente se apaixona por alguém, entende alguém, ou a gente se apaixona e não entende. É sempre muito complexo, né, essa coisa da leitura. E a Clarice, ela criou, né, uma estrutura que a gente chama de fluxo da consciência aqui no Brasil. Então ela foi a precursora desse tipo de estrutura, e ela faz muito isso na Paixão Segundo GH, e ela nos convida a falar, a pensar sobre, refletir sobre solidão, sobre os nossos limites, sobre os nossos esconderijos, sobre os nossos medos. Eu acho que esse livro, ele é um livro tão completo e tão complexo que é difícil você conseguir entender esse livro assim. Li, entendi, não é um livro que precisa ser relido, ser reestudado, ser pensado, repensado. Então a gente fez um clube, no nosso encontro do clube, eu acho que foi super válido, foi maravilhoso, mas eu gostaria de fazer outros, porque realmente não é suficiente falar de Clarice por 2 horas, 3 horas que seja. A Clarice exige muito mais, ela é muito... esse livro tem 179 páginas e eu vejo assim, eu dividiria esse livro em 2 partes. A primeira parte, que ela fala de muitas coisas interessantes, etc e tal, mais ou menos até a página 80, 90, eu acho que se passa um momento de esclarecimento, da gente conhecer. A Clarice sempre entra num personagem meio que, olha, estou criando um personagem, né? E tanto que aqui na dedicatória ela fala: eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. E quando a gente pensa sobre isso, a gente não precisa pensar em idade. Pessoas de alma formada, hoje, agora, pensando, eu acho que são pessoas que já passaram por esse abismo. Um abismo qualquer que você teve que enfrentar, que você teve que se jogar de frente, eu tenho que ir no escuro, eu tenho que me jogar, porque senão eu não vou sobreviver se eu não me jogar. Ou se eu sobreviver, eu vou sobreviver sem merecer ter sobrevivido, sabe? Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria, porque no final das contas, tudo isso que ela passou foi necessário passar, foram tormentos, muita coisa acontecendo, mas foi necessário ela passar por todos esses tormentos, a tormenta e tudo mais, e ela conseguir sair desse buraco que a gente acha que ela se enfiou aí na história. A Clarice, a gente tinha lido a Macabeia, né, A Hora da Estrela, e eu fico pensando que nesses 2 romances ela deu ao leitor um tempo para entrar no personagem junto com ela. Eu acho que ela nos deu essa oportunidade de, olha o que está acontecendo aqui, né? Tô vendo aqui, tô criando aqui, e é isso aí.
Aí logo depois ela cita Bernard Berenson, que ele fala: Complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die. Então assim, numa tradução bem livre, eu diria, uma vida completa pode ser aquela terminando numa identificação tão cheia do nosso não eu, que não tem esse eu para morrer. Talvez no momento da morte não tem esse eu para morrer, porque a identificação com não eu foi feita ao longo da vida, e então ela não chega na hora da morte a se precisar se livrar de nada que seja não eu, porque já foi identificado e já foi entendido, vivido durante a vida. Bom, para quem não sabe, a Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia, mas ela não se considerava brasileira. Durante a gravidez de Clarice, seus pais estavam em um dilema entre ir para os Estados Unidos. Isso que eu tô lendo do Pensador, tá? É um site da internet. Para o Brasil, pararam na pequena cidade de Chechenik para o nascimento da filha em 10/12 de 1920 e depois seguiram viagem. Clarice chegou em Maceió com cerca de 1 ano e 2 meses. Em 1943, aos 21 anos, conseguiu a naturalização brasileira. Então demorou bastante para ela conseguir essa naturalização, mas eu imagino que ela deva falar ucraniano com os pais, e então eu acredito que o português dela, o uso da língua portuguesa dela, apesar dela já ter falado que a língua portuguesa não é uma língua maleável, eu acho que advém dela também conhecer um outro idioma e outros talvez também, né? Porque ela foi casada com um diplomata, então ela viajou muito, pode ter aprendido a falar outros, eu não sei de cor agora quantos ela falava. Mas, então ela começa, a GH não vai ter, durante o livro, ela não vai dizer o que quer dizer o G, o que quer dizer o H, então vai ficar sempre GH na nossa literatura. E ela fala que o GH, na verdade, para ela são as letras grifadas nas valizes que ela tinha guardado, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui da página 13. Já que tenho de salvar o dia de amanhã, página 13 da minha leitura, que é da editora Rocco, tá? Que por sinal descobri também que na orelha desse livro, ele já conta muita coisa. Foi escrito pelo José Castelo, o jornalista, escritor e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Eu descobri que já tem muita coisa nessa orelha contada que em outros livros não tinha. Então, quem tiver já vai saber o que mais ou menos ela vai fazer. Eu vou contar pra vocês, tá? Esse vídeo aqui tem spoiler, vou falar do livro, do começo ao fim. Então, se você não leu e não quer saber, espera, leia o livro e depois você volta, tá bom? Então, já que tenho de salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma, porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada, então que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha, como uma crosta que por si mesma endurece a nebulosa de fogo que se esfria em terra. E que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Eu não grifei muita coisa no começo desse livro. Eu acho que eu tava ainda entendendo a Clarice e tal, mas eu sei que tem muita coisa importante daqui, sabe? Muita coisa que a gente vai lendo e vai, nossa, isso é importante, eu não grifei, deixei, daí alguma outra pessoa falou, eu falei, nossa, isso era importante. Mas relendo com o clube, eu depois voltei atrás e gravei grifei outras partes. Como, por exemplo,
Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável, viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de ser a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa língua sonâmbula que, se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Isso está na página 19. Também é interessante que todos ela não tem um capítulo com nome, né? Capítulo tal e um nome. Não. Ela termina um capítulo, começa outro, e com a frase que ela termina um capítulo, ela necessariamente vai começar o outro. Sempre. Ela fez isso durante o livro inteirinho, tá? Então, GH era uma mulher que a gente percebe que era da sociedade alta do Rio de Janeiro. Ela morava num prédio de 13 andares e ela morava no 13º, e ela mesmo fala que isso era uma coisa, né, legal, né, de gente que tem status e tem condições. Ela é sozinha, não mostra nenhum namorado aqui. Desculpa. Durante o livro ela vai falar de uma pessoa, ela vai contar sobre uma pessoa, mas a gente não sabe, não tem nome, né? E o que acontece é que a empregada da GH pediu as contas, a tal da Janair. E ela um dia acorda e a Janair provavelmente morava com ela, tinha o quartinho dela, e ela fala: vou arrumar o quarto da Janair porque eu vou receber outra empregada. Ou seja, ela não iria ficar sem empregada. Afinal de contas, ela era uma mulher, né, da alta classe, da sociedade. Ela tem um certo preconceito, porque ela fala que essa empregada dela era preta. E o preconceito que eu vejo é que ela pensa que o quarto da empregada é sujo, é desorganizado. Que todas as coisas que ela tinha deixado nesse quarto, como mala, como essa valise com as iniciais do nome dela, jornal, revistas, ela imagina que ela vai entrar nesse quarto e esse quarto seja escuro e sujo. Então, nesse momento, eu acho que existe um preconceito da GH contra essa empregada. E se ela não quisesse dizer que era negra, ela não tivesse dito, mas ela disse, de face preta. Então, muito bem. Quando ela entra nesse quarto, para surpresa dela, o quarto não está sujo. Muito pelo contrário. O quarto está limpíssimo. E não só limpíssimo, como a luz do sol entra. Então, eu fiz essa observação no clube e eu achei isso muito interessante. Porque ela fez questão de falar que esse quarto era muito iluminado. Porque geralmente grandes transformações que acontecem na vida da gente, elas acontecem no escuro, na noite, na dor, no sofrimento. E nesse caso, muito pelo contrário, era um sol que queimava, um sol que fazia com que ela suasse até entre as pernas, que ela diz, né? Que é uma coisa que ela nunca tinha feito. Então, esse livro tem muita mensagem que você tem que entender quem é a Clarice, por que a Clarice escreveu aquilo, e ao mesmo tempo se deixar levar pela GH, que é a história da GH. Eu sempre falo isso. A Clarice escreveu, mas a gente está analisando o personagem GH, a gente não tá... por que a Clarice pensou nisso? Porque ela era isso, naquela época fazia, escrevia assim. Não, estamos vendo a obra por si. É claro que existem muitas influências, muitas, sempre, né? Todo escritor tem suas influências. Mas aqui eu tô querendo, assim, para não confundir vocês mesmo, tá? Mas sim, existe a leitura do fluxo de consciência, existe o existencialismo, existe muitas coisas que eram importantes naquela época e que a Clarice deslanchou, e deslanchou muito bem, porque escrever esse fluxo de consciência, ele é muito complicado, porque muitas vezes você tá lendo alguém que tente fazer, simplesmente não consegue, porque você não consegue entender o que a pessoa quer dizer. A Clarice não, você tanto entende que você fala, eu preciso parar e eu preciso tentar entender o que está acontecendo aqui. Muito bem. Nesse quarto, todo imaculado, eis que surge uma barata. E essa barata é que vai dar a ideia inicial de toda a trajetória de pensamento dela, da transformação do personagem,
de sucumbir aos desejos menos humanos, os desejos mais irracionais. Eu tô falando tudo ao contrário, eu quero falar uma coisa e falo outra. Mais inumanos, mais irracionais, mais complexos. E por mais que quando a gente lê e comente o livro dela, a gente tenha muito medo de falar, porque a gente pode estar totalmente errado, eu acho que não tem como estar errado, porque a gente, de alguma forma, entende que ela entrou num estado, um estado de ser e de existir, do qual ela não poderia fugir. E agora, passado uns dias, né, que eu terminei de ler de novo esse livro, eu fico pensando que a GH, ela entrou por um processo que ele tinha que ir até o fim. Qual que era o fim? Ela olha para aquela barata e ela começa a ver aquela barata de uma forma que a gente nunca viu, porque a primeira reação que a gente tem como ocidentais é matar a barata. Quantas pessoas você não conhece que tem fobia de barata? Então, nossa intenção, a gente viu uma barata, esmaga, assim, pega, joga, limpa tudo, porque é nojenta, porque é horrorosa, porque traz doença e tal. Ela não, ela faz o processo inverso. Talvez porque ela tivesse querido encontrar alguma sujeira naquele quarto, e a barata foi a única sujeira que ela encontrou, então ela fixou o pensamento dela nessa barata. E aí essa barata virou todo o pensamento dela, assim. A barata tem as cascas grossas, são muitas camadas, ela tem as antenas, ela tem um brilho, ela é durinha por cima, e quando ela esmaga a barata, sai um gosmo branco. E esse líquido branco que sai, vai passando o livro inteiro, ela vai falando sobre tudo. Gente, eu não posso falar o que ela falou, eu tenho que ler para vocês, porque não tem como falar o que ela escreveu, é impossível. Mas, ao chegar no final do livro, ela vai comer esse gosminho da barata. E por isso que eu falo que ela teve que chegar até as últimas consequências. É quando você se vê hoje, agora, sim, sabe? Até por isso que eu vim gravar esse vídeo, que me bateu isso muito fortemente. Quantas vezes a gente já não... Eu tenho que viver isso, porque se eu não viver isso, eu não vou. Ou então você acha que você tem que viver, mas você não vive e fica com aquele pensamento, pô, por que eu não vivi? Então, era um momento, sim, de verdade e de assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ler, eu quero, vou até o fim. E não tem volta. Não tem volta. Isso aqui aconteceu, não tem volta. Então, ela fala, né? Vista de perto, a barata é um objeto de grande luxo. Uma noiva de pretas joias. É toda rara, parece um único exemplar. Prendendo-a pelo meio do corpo com a porta do armário, eu isolara o único exemplar. O que aparecia dela era apenas a metade do corpo, porque na hora que ela bateu a porta para matar a barata se dilacerou. O resto que não se via podia ser enorme e dividia-se por milhares de casas, atrás de coisas e armários. Eu, porém, não queria a parte que me coubera. Atrás da superfície de casas, aquelas joias embaçadas andando de rojo, eu me sentia imunda, como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se como os outros também eles haviam sido criados, e por que o mundo era proibido? Eu fizera o mundo proibido de tocar no que é imundo. Então, você viu, ela termina aqui, né? Eu fizera, tarará, e aqui ela começa com a mesma frase, como eu falei, que ela sempre começa um novo capítulo, que não tem nome, não tem número, não tem nada, mas a gente vê que é um capítulo novo. Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E esse ato proibido para ela tinha que acontecer. Tinha que acontecer, né? Mas não comereis as impúrias, quais são a guia e o grivo, o esmerilhão. A partir de um certo momento, ela começa a falar muito de como se tudo que tivesse acontecido ali era uma experiência divina, uma experiência
é, eu não digo religiosa, porque ela realmente não cita, mas ela cita Via Crucis, ela fala de Deus, ela fala de Nossa Senhora. Então, a gente começa eu começo a imaginar que ela passou do profano para o divino. Então, nesse momento, ela caminhou ela entrou por outro caminho, ela saiu, ela deixou de se ver como humana, ela deixou de se ver a barata como inseto apenas, e ela foi pro humano, pro sobre-humano, né? Para o divino. Porque agora ela começava a falar de coisas que estavam além dessa nossa vida normal, dessa nossa vida mundana, dessa vida que a gente leva, que a gente corre e nunca jamais vai parar para fazer todo esse livro por causa de uma barata. O quarto em si mesmo era a alta monotonia de uma eternidade que respira, isso me amedrontava. O mundo só não me amedrontaria se eu passasse a ser o mundo. Se eu for o mundo, não terei medo. Se a gente é o mundo, a gente é movida por um delicado radar que guia. Quando a nuvem passou, o sol no quarto ficou ainda mais claro e branco. Ela fala muito sobre isso. Apesar também dela falar muito sobre um insosso e um neutro durante o livro. Então eu acho que ela fala a vida insossa, neutra, de repente tudo isso aqui acontece. Aqui na página 92, a verdade não tem testemunha? Ser é não saber? Se a pessoa não olha e não vê, mesmo assim a verdade existe? Se a pessoa não olha e não vê, mesmo assim a verdade existe? Ela pergunta 2 vezes. A verdade que não se transmite nem para quem vê. Este é o segredo de ser uma pessoa? Então agora ela começa a ir por esse caminho aí que ela vai desbravando, né? Essa divindade de ser, de existir, do que somos, do que não somos. A grande realidade neutra do que eu estava vivendo me ultrapassava na sua extrema objetividade. Eu me sentia incapaz de ser tão real quanto a realidade que estava me alcançando. Estaria eu começando em contorções a ser tão nuamente real quanto o que eu via? Toda vez em que vivi a verdade foi através de uma impressão de sonho inelutável. O sonho inelutável é a minha verdade. Então eu também comentei bastante sobre o que é inelutável. Luta, inelutável, né? Um prefixo negativo, então fala da não luta. Então assim, o sonho inelutável é um sonho espontâneo. Ele aparece. O sonho inelutável é a minha verdade. O que pode ser de todos nós, os nossos sonhos espontâneos, quando a gente não tá obrigado a nada, quando a gente não tem que fazer nada, a gente simplesmente é ou não é. Porque o que aparece nos nossos sonhos inelutáveis? Coisas que somos, não somos, deveríamos ser, pensaríamos que fosse, né? Então, esse sonho, eu gostei bastante desse sonho inelutável. Quem sabe um dia eu coloco em algum lugar que eu vou escrever aí e dizer obrigada, querida Clarice, pela inspiração. E também eu quero chegar na página 150, que tem umas coisas lindas aqui. E também que eu discuti muito já naquela época, o Kafka já tinha escrito a Metamorfose. Mas na Metamorfose ele não diz que é uma barata no qual ele se transforma. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas um dia o personagem Gregor, ele acorda e ele é um inseto que pode ser uma barata, né? Mas ele, na verdade, no personagem dele, ele se transforma todo em inseto. E a Clarice com a GH, não, né? É uma batalha da GH com ela mesma, ela não vai, acredito eu, contar pra ninguém. Mas no Kafka, ele se transforma num inseto gigante, como se ele fosse inteirinho, um inseto, que aconselho muito vocês a ler esse livro também, eu volto para falar sobre ele. E aí ele perde todo mundo, né? Porque quem que quer estar perto de um inseto gigante? A gente fala muito isso, mas é muito coisa de sociedade, né? Porque os orientais
comem barata, comem insetos. Então, pra gente ocidental, que isso é uma coisa muito... Oh my goodness! Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos. A flor não foi feita para ser olhada por nós, nem para que sintamos o seu cheiro. E nós a olhamos e cheiramos. A Via Láctea não existe para que saibamos a existência dela, mas nós sabemos. E nós sabemos Deus. E o que precisamos dele, extraímos. Não sei o que chamo de Deus, mas assim pode ser chamado. Se só sabemos muito pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos dele o que fatalmente nos basta. Só temos de Deus o que cabe em nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta. É a nostalgia de nós mesmos que não somos bastante. Sentimos falta de nossa grandeza impossível. Minha atualidade inalcançável é o meu paraíso imperdível. Minha atualidade inalcançável é o meu paraíso perdido. Oh. E ela fala muito sobre o paraíso. O inferno, e aqui ela fala, eu não quero ir no paraíso porque o paraíso é sonso, é insosso, é neutro e não me faço questão. Depois ela fala uma parte que eu gosto bastante também. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. Então esse livro é interessante porque ela traz à tona uma desmistificação daquilo que a gente acha que é legal, que é que nos faz bem, que a limpeza, o virtuoso, o divino, e quebra com isso. E eu acredito que talvez a grande sacada seja be yourself, seja você mesmo. E ao mesmo tempo, descarte o que é demais, o que te faz ser chato às vezes, o que nos faz ser chato às vezes, porque né, como eu também sou, claro, aquilo que nos prende para baixo, nos leva muito para cima, e assim, encarar as coisas de verdade, o que aquelas coisas movimentam dentro de nós. E eu tenho medo disso, eu que sou extremamente moral. Então, para ela, no começo do livro, ela fala que barata, imagina, vai passar longe de uma barata. De repente, a coisa foi andando de um jeito que ela acaba comendo. O que pra gente, eu, quando eu tava lendo isso, jamais conseguiria fazer. Aí, eu vou terminar também aqui, já tá quase meia hora, mas eu sei que devo me destituir. O contato com a coisa tem que ser um murmúrio, e para falar com o Deus, devo juntar sílabas desconexas. Minha carência vinha de que eu perdera o lado inumano. Fui expulsa do paraíso quando me tornei humana. E a verdadeira prece é um mundo oratório inumano. Não tenho que subir através da prece, tenho que, ingurgitada, tornar-me um nada vibrante. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido é porque erro. Ou seja, o sonho inelutável, aquilo que vem, aquela inspiração, aquela espontaneidade, deixe-se ser, deixe quem é você no mundo, quem é você na vida das pessoas, deixe-se ser, deixe, sabe? E aí depois ela fala que perde aquela coisa do herói, né? A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso. É preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair. Só posso alcançar a despersonalidade da mudez se antes tiver construído toda uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez. E a dos outros e a das coisas e aceitá-la como uma possível linguagem. Só então minha natureza é aceita com seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E é aceita a nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe, não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão, a condição humana é a paixão de Cristo. A desistência é uma revelação. Ai, gente. Enfim quebrara-se realmente o meu invólucro. E sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era.
O que eu não sou, eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Da organização geral que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos. Mas agora eu era muito menos que humana e só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, como já estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano. Essa é a última página, mas eu não li o finalzinho. Gente, esse livro, ninguém é o mesmo depois de ler esse livro. Ninguém. A Clarice deixou muitas marcas pra gente, né? A Clarice, ela é simplesmente maravilhosa, ela é muito, ela não é uma escritora lugar comum. Todo mundo precisa saber disso antes de ler Clarice Lispector. Ela sempre vai te levar para um lugar onde você nunca pisou, tá? Então é isso, meus queridos, já 31 minutos. Agradeço a atenção de vocês, quem chegou até o final desse relato. Eu volto com mais Clarice Lispector, depois eu vou falar da Hora da Estrela, da Água Viva, de outros livros dela. Ela tem muitos livros escritos, ela é realmente magnífica, maravilhosa. E também vou deixar uma chave Pix para vocês assim, me ajudarem a continuar esse canal mais fortalecido, mais longo, para que eu possa estar aqui perto de vocês e sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.